Quanto mais você se fortalece, mais o problema enfraquece. Você forte, problema fraco. No meio do caos, se fortaleça. Em Efésios 6:10 está dizendo assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o restante deste capítulo aqui está falando sobre a armadura de Deus. Quer dizer, nós vamos usar as armaduras de Deus com a força de Deus, com a força do poder de Deus, para que o problema, para que a adversidade, o caos, o que for que está vindo contra a nossa vida, tudo isso enfraqueça e para nós nos fortalecermos. Então, toda vez que você se fortalece, o problema ele enfraquece. E o mais interessante é que nós precisamos fazer o que está escrito aqui em Efésios 10, nós precisamos fazer isso todos os dias, nós precisamos fazer isso sempre, nós precisamos nos fortalecer no Senhor sempre. Nós não devemos esperar surgir o problema para daí nós nos fortalecermos. Nós precisamos estar fortes para que quando o problema surja, nós já vamos estar fortes. E aí sim, dependendo da situação, nós vamos nos fortalecer ainda mais. Mas nós precisamos estar fortes. Nós não podemos ficar fracos e quando o problema vir, ele nos alcance fracos. Não, nós precisamos estar fortes. E daí sim nos fortalecer ainda mais. Então, você não pode temer o problema. Você não deve ficar desanimado por causa da situação que está acontecendo. Se está acontecendo algo em sua vida que está tentando tirar tuas forças, que está tentando te paralisar, você precisa se fortalecer. Como eu falei no início, você se fortalece e o problema enfraquece. Por quê? Porque se você está forte, você consegue andar como a gente vê na palavra, quando ali Pedro, ele andou sobre as águas, quando Jesus ali chamou ele, que ele disse, né, que ele queria ir até Jesus, e Pedro, ele andou sobre as águas. Quer dizer, ele andou ali no meio da tempestade, mas quando Pedro olhou para o vento, olhou para a tempestade, ele começou a afundar na água. E a mesma coisa nós. Quando você olha para o problema, e você, ao invés de se fortalecer, você fica olhando para o problema e vendo o tamanho do problema, o que acontece? Esse problema vai crescer e ele vai fazer você sucumbir, como aconteceu com Pedro. E o que você precisa fazer? Você precisa se fortalecer em Deus. É você se fortalecendo em Deus que você vence o problema. Mas se você ficar olhando para o problema e aí ora, mas ora fraco, ora se lamuriando, se exclamando e não ora fervorosamente, você vai enfraquecer. O que precisa você é se fortalecer e não deixar essa fraqueza tomar conta, porque isso é do maligno. Ele usa essas circunstâncias para desanimar, para colocar medo, para colocar pavor, para dizer que não vai dar. Ele aproveita das circunstâncias da vida. E por isso que Efésios aqui está bem claro que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do poder dele. É nos fortalecendo, é buscando a face de Deus, é colocando nossa vida no altar do Senhor e buscando, mesmo em momentos que parece que você não tem força, é quando você se dobra diante de Deus, mesmo sem forças, aí você vai se levantar daquela oração com a força de Deus na tua vida. Então, entenda, lembre-se disso, guarde isso no teu coração. Você se fortalece e o problema enfraquece. A circunstância, a doença, a adversidade financeira, o problema familiar, o problema que for, você se fortalece e esse problema vai enfraquecer. Porque você forte, o problema fraco. Não tem problema que vai conseguir te vencer quando você está forte em Deus.
Quando você está fortalecido no Senhor, não há problema que vai te vencer. Por quê? Porque o maior está contigo e ele está agindo na tua vida. Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça tudo, mas a gente não busca essa força dele. Não. Deus ele vai agir mesmo quando a gente busca a força dele, busca nele, busca mais e mais. E aí sim, ele vai conseguindo agir, ele vai poder agir. Por quê? Porque nós estamos nele, nós estamos buscando a presença dele, estamos buscando a força dele. Então, essa é a palavra do Senhor para o teu coração. Você se fortalece e o problema enfraquece. Grave isso no teu coração. Você forte, problema fraco. E no meio do caos, o que nós precisamos fazer é nos fortalecer. Então, a vida está um caos, a vida está que não sabe o que fazer. Precisamos nos fortalecer. Então, esse é o recado de Deus para a tua vida, para você se fortalecer nele. Que quando você está forte, o problema, olha, ele não vai conseguir te tirar a tua paz. Por quê? Porque você sabe quem é que peleja por você. Você está ciente disso, porque quando a pessoa está fraca, ela mesmo conhecendo a palavra, ela não consegue lembrar. Ela não consegue lembrar os versículos, ela não consegue pensar, ter a certeza que Deus é com ela e que vai dar vitória quando a pessoa está fraca. Por isso que a gente tem que se fortalecer, porque daí a gente tem a certeza. Deus é comigo, Deus vai me dar vitória, eu já sou mais que vencedor, mais que vencedora nessa situação. Então, é se fortalecendo no Senhor, que aí sim, Deus age poderosamente na nossa vida. Então, se fortaleça em Deus e lembre-se, você forte, problema fraco. E agora eu quero te pedir que você dê uma olhadinha na descrição assim que terminar o vídeo, olhar os livros ali, os materiais preciosos para a tua vida de fé. Tem livros físicos, livros espirituais, livros que vão edificar e que vão te fortalecer para você vencer e para cada vez os problemas se tornarem mais fracos. Mais, tipo assim, você não vai nem ficar olhando para o problema, você vai olhar para o Deus que te dá vitória no problema. Então, dê uma olhadinha ali na descrição. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas e se tiver um recado, se tiver um comentário, vou gostar de te responder. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau!